Bitcoin e outras criptomoedas estão derretendo e testando os nervos dos investidores e mineradores. O Bitcoin, por exemplo, perdeu metade do seu valor em 6 meses. A situação se agravou nos últimos dias, arrastando o valor de mercado das criptos para menos de US$ 1 trilhão. Plataformas de negociação interromperam saques, empresas cortaram empregos e investidores desistiram das aplicações. Em 2021, o valor de um Bitcoin chegou ao auge, perto de $70 mil. Aí começou uma crise que se aprofundou nos últimos 6 meses e enxugou em 50% o valor do ativo mais popular, o Bitcoin. O grau de medo de investidores está em nível máximo. O Bitcoin, criptomoeda mais valiosa, caiu para menos de $23 mil, baixa mais forte em 18 meses, com redução de 15% do valor em 24 horas. Já o Ethereum, que fica atrás do Bitcoin, caiu 17%. Ao longo desses 6 meses, que é o tempo que a gente anda sofrendo essa queda, o meu patrimônio ele chegou a derreter 50%. Mas o que afinal está acontecendo nos mercados? Como funciona o mercado de criptoativos? Com a desvalorização, agora é a hora de comprar? Qual vai ser o fundo do poço? Estes são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Poliana Bretas e estou com a Carolina Moran e neste episódio conversamos com José Arthur Ribeiro, CEO da Coinex. Fique com a gente! José Arthur Ribeiro, um tsunami está sacudindo o mercado de criptomoedas, né? As principais desabaram novamente nessa terça-feira, perderam aí na marca de US$ 1 trilhão de capitalização de mercado com a venda generalizada de ações e mercado de risco em geral, né? O que está acontecendo com o mercado de criptomoedas? De fato, né, o papo hoje não é um papo bom, né? Muito melhor, a gente prefere falar quando o Bitcoin bate as máximas históricas, mas realmente a gente está vivendo um momento de muita incerteza, né? Um momento de bastante medo. Eu estava dando uma olhada aqui antes desse nosso bate-papo, o grau de medo, né, dos investidores em relação a criptoativos, especialmente o Bitcoin, está no nível máximo. Então, isso representa realmente uma fuga, né, desses ativos de renda, né, variável, sem saber realmente quando que vai ser, né, e qual vai ser o fundo do poço. Todos os investidores, de maneira geral, preferem realmente liquidar, ter posições líquidas ali para, no momento subsequente, entrar quando o ativo estiver ali experimentando as mínimas e quando o mercado começar a dar algum sinal e alguma reação de que vai voltar a subir, né? Mas acho que o principal fenômeno, né? Acho que o principal efeito negativo aí dentro desse mundo de renda variável, que é o mercado de ação, o mercado de títulos, de bonds e não diferentemente no mercado de cripto, é realmente as perspectivas macro, a resposta que os responsáveis por políticas monetárias ao redor do mundo estão dando, né, para enfrentar a inflação subindo drasticamente a taxa de juros. Então, a inflação vem subindo a níveis históricos nos Estados Unidos, a gente está falando de 8,6, enquanto a expectativa era de 8,2 para maio, então isso foi uma péssima notícia que a gente, né, recebeu na sexta-feira, e isso vai fazer com que, certamente, os responsáveis por política monetária, né, do Federal Reserve aumentem a taxa de juros muito provavelmente amanhã mais do que se esperava. Isso não vai ser diferente, né, em outros países, né? Então vamos ter reuniões do Copom aqui no Brasil definindo qual que vai ser o possível aumento aí da taxa de juros, e nos Estados Unidos certamente a gente vai ter um aumento acima do que era esperado. Então isso fez com que no fim de semana a gente tivesse realmente um mercado cripto muito volátil, os preços caíram profundamente, principalmente no domingo, e no decorrer dessa semana não está sendo diferente. José Arthur, o que determina o valor de uma criptomoeda, né? São os mesmos fatores que afetam a Bolsa de Valores, por exemplo? Tem a ver com alguma previsibilidade atrelada a essa economia real, que é o que você está colocando aqui para a gente, né? Inflação, juros em alta, governos tomando medidas aí para conter alta de preços. E por que o colapso de uma criptomoeda acaba afetando as demais? Excelente. Isso se tem alguma coisa que a gente está aprendendo, né, durante esse momento de pós-pandemia, depois de reflexos dos estímulos monetários ali durante a pandemia, depois de uma situação de guerra também
com um choque de oferta, né, a nível global de matérias-primas, de insumos básicos de maneira geral, que impacta diretamente a inflação. Se tem uma coisa que a gente está experimentando e que é novo nessa queda agora dos criptoativos, é exatamente o fato dessa correlação tão grande com o mercado tradicional, com o mercado de bolsa de valores. Então, historicamente, a gente, né, lá atrás, a gente não viu uma correlação tão grande, pelo contrário, às vezes era uma correlação até inversa, né? O Bitcoin realmente sendo ali uma reserva de valor em relação a fenômenos de depreciação dos outros ativos ao redor do mundo durante crises, mas nesse momento a gente vê que o Bitcoin, especialmente o Bitcoin, e aí todas as outras criptos acompanham esse movimento do Bitcoin, ele está muito correlacionado também à desvalorização desses ativos, né? Então isso é uma novidade. Isso é muito por conta da entrada de investidores institucionais no mercado cripto nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, né? Então a gente viu diversos fundos de investimento, a gente viu o nascimento de ETFs, a gente viu empresas, corporações adquirindo cripto também, fundos inclusive de pensão ao redor do mundo, fundos de fundos aplicando em cripto. Então, como houve, né, todo essa entrada desse dinheiro institucional dentro do mercado de cripto, agora num momento de crise, num momento que está todo mundo recorrendo à liquidez, de novo, como eu falei, esperando aí um momento de reentrada, né, no fundo do poço, a gente vê uma desvalorização na mesma proporção, se não maior, do que nos mercados acionários, mercados de dívida e etc. Não é a primeira vez que um movimento assim acontece, né? Já houve quedas bastante significativas em outros momentos nas criptomoedas. O que está sendo diferente agora de outros períodos de queda? Eu acho que o que está sendo diferente é exatamente essa correlação muito, muito forte, né, com o mercado de ações. Como você bem disse, né, já tivemos outros momentos, não é novidade. 2000, se a gente voltar no tempo, quando tivemos a alta máxima histórica do preço do Bitcoin lá em 2017, dezembro de 2017, que chegou a quase $20 mil o preço do ativo, né, no ano seguinte, durante 2018, a gente viu a cripto derreter, ou seja, cair na ordem de 80% de desvalorização. E depois ela sobe, né, e atinge outra máxima na ordem ali, né, ultrapassando os $60 mil. E agora mais, né, uma queda expressiva aí que já passa dos 60% da última alta histórica. E aí, voltando na sua pergunta até anterior, né, o que determina o preço da criptomoeda, o que determina essa volatilidade, né, e por que a cripto ela sobe tanto, às vezes ela cai tanto, né? A gente está falando de um ativo no qual não tem um ente central regulando, ou um ente central manipulando, entre aspas, tá? Mas não tem nenhuma interferência externa. O mercado de cripto, ele acontece 24 horas por 7 dias da semana, é um mercado totalmente aberto, livre. O livre, né, mercado acontece na sua essência, você tem ali vendedores e compradores encontrando-se em ambientes né, de intermediação, como as corretoras, como é o caso da Coinext, por exemplo, né, a nível corretoras, assim, são inúmeras corretoras ao redor do mundo que não fecham as portas, não tem fenômenos como circuit break, né, na bolsa de valores. Existem regras, né, que se um ativo ele cai muito drasticamente em um determinado período de tempo, a bolsa ela fecha e ela demora um tempinho para voltar. E se acontece isso 3 vezes, como a gente viu lá no dia 13, 14 de março de 2020, né, quando começou ali a pandemia e a Bovespa tivemos ali 3 circuit breaks no mesmo dia, esse tipo de fenômeno externo não acontece no mercado de cripto. Então, ele é um mercado muito mais suscetível realmente a essa volatilidade muito, muito alta. Por isso, o investidor entender como funciona a dinâmica desse mercado para realmente não sofrer, né, realmente não entrar em pânico nesses momentos de variação. E você falando, José Arthur, sobre essa questão da aproximação, né, do mercado de ações com o de cripto agora. Muitos analistas, dependendo da empresa e da perspectiva futura para aquela companhia, aconselham comprar as ações enquanto os papéis estão em baixa, né, e mais desvalorizados para aguardar a recuperação. O mesmo princípio, nesse momento, está valendo para o mercado da cripto? É hora de comprar? Ainda não? Dá para dizer alguma coisa? Sem dúvida, Poliana, quer dizer, o princípio ele vale, né, para todo e qualquer ativo, seja ele um ativo imobiliário, por exemplo, um ativo mobiliário, seja uma cripto, né, o jargão ele prevalece para todo mundo, né, compre na baixa e venda na alta. O que eu, né, da minha experiência aqui enquanto fundador e CEO de uma exchange,
no Brasil desde 2017, não acontece. Acho que a maioria das pessoas que me procuram para entrar no mercado me procuram realmente quando o mercado está batendo as máximas históricas, né? E pouquíssima gente vem conversar comigo, me chama pelo WhatsApp ou pelo LinkedIn para poder, né, falar se é um bom momento de entrada quando o Bitcoin está aqui nessas mínimas, né, e derretendo, né, o preço das criptos nesses momentos. Então, sim, né, eu acho que, assim como os analistas observam no mercado acionário esses momentos de oportunidade de entrada, no mercado cripto não é diferente, mas a questão é que eu venho discutindo exatamente esse ponto que você trouxe desde janeiro, né? Acho que desde janeiro, quando o Bitcoin caiu lá de 60 para 40 mil dólares, a gente vem falando que possivelmente é uma oportunidade de entrada. E aí nos últimos 2 meses ele cai para 30 e agora recentemente ele cai para meados, ele experimentando a marca ali dos 22 mil dólares. Quer dizer, quando que é o fim né? Quando que vamos observar aí o fim do poço e realmente ser o momento de entrada, tá? O que a gente sempre diz é que é importante, obviamente, ter cautela, seja, né, no momento de alta, de baixa, enfim, você tem que entrar nesse mercado com um montante que não vai fazer muita diferença no médio e longo prazo. Isso é muito importante o investidor entender, ou seja, trata-se de um mercado absurdamente volátil, né? Então tem que entrar realmente com uma parcela do portfólio que não vai fazer diferença no curto e médio prazo, né? Que você consegue segurar eventuais perdas, né? Aí até esperando uma realização, obter um lucro, né, no longo prazo. Como a gente não consegue acertar os topos, né? Então, ou seja, o fundo do vale ali, o cume ali da montanha, o pico da montanha em termos de valorização e desvalorização, é importante a gente ir construindo um portfólio que tem um preço médio ajustado. Então, quando o investidor vai entrar, não colocar também todas as suas fichas naquele momento, né? Vai jogando aos poucos, entra, né, à medida que o tempo vai passando e construindo um preço médio um pouco mais adequado aí para o investimento que vislumbra o longo prazo. José Arthur, acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho como é que se estrutura esse mercado de criptomoedas, porque acho que a maioria da população não sabe bem ou até investe, mas não tem conhecimento totalmente, né? Tem muitos nomes que a gente não domina. O que é uma exchange, o que é o blockchain, o que é uma chave pública e uma chave privada, como é que se guarda uma criptomoeda, como é que se compra. Explica um pouquinho para a gente, assim, em linhas gerais, como é que se estrutura esse mercado. A cripto nada mais é, né, o advento criado, né, através do Bitcoin foi a primeira delas, e através do Bitcoin criou-se esse método tecnológico chamado blockchain, que é uma forma de você validar blocos, né, digitais, transações digitais, um grande livro contábil ao redor do mundo que fica validado em computadores. Você usa força computacional para poder validar essas transações, você usa diversos servidores espalhados ao redor do mundo, né, para poder validar essas transações e de forma absurdamente segura, né, utilizando criptografia. Então, os computadores eles têm que vencer uma prova matemática para poder conseguir realmente fazer uma validação de uma transação e gravar isso dentro do blockchain, como eu falei, é um livro contábil, e a partir dessa validação, né, o computador que tem força computacional suficiente para vencer essa prova matemática, que exatamente garante a segurança, né, de que ele está fazendo um registro correto, né, nesse grande livro contábil, ele ganha uma recompensa, que são os bitcoins criados na rede, né? Então, a cada 10 minutos, cria-se bitcoins dentro da rede e o minerador ele recebe essa recompensa por usar força computacional, ou seja, a gente fala das mineradoras, da mineração de Bitcoin, nada mais é do que você pegar placas de vídeo, né, servidores e usar dessa força computacional para validar as transações. Então, por que você faz esse investimento? Porque você, né, almeja um benefício econômico, né, não tem almoço grátis. E o benefício econômico são esses bitcoins criados na rede. O aspecto de escassez do Bitcoin. Só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. Tá? Eu estou falando especificamente do Bitcoin porque é a cripto principal, né? E isso faz com que o Bitcoin seja escasso. Então, quando eu falo que os mineradores, né, ao redor do mundo que validam essas transações nesse grande livro contábil chamado blockchain, né, usando força computacional, eles recebem, a cada bloco minerado, eles recebem uma parte de bitcoins criados, né, que hoje a gente está falando de 6,25 bitcoins que são criados a cada 10 minutos e, portanto, é a remuneração recebida pelo minerador que conseguiu vencer aquela prova matemática.
E aí tem um efeito deflacionário, né, dessa criação de novas unidades, que isso cai pela metade a cada 4 anos. Então, lá em 2009, quando o Bitcoin começou, o minerador recebia 50 Bitcoins a cada bloco minerado, isso vem caindo pela metade, mais ou menos de 4 em 4 anos, tá? Isso tende a zero até nós chegarmos aos 21 milhões de unidades que vai ser criado lá em meados de 2138, 2140, que é o ano onde se espera que a última fração de Bitcoin vai ser minerada na rede. Tá? Então, hoje a gente está falando em 19 milhões de Bitcoins que estão efetivamente em circulação no mundo. Criou-se esse ativo, né? E por isso, portanto, que ele vale o que ele vale, porque realmente, à medida que você reduz a oferta e a demanda só aumenta, o preço dele tende a ser cada vez maior, né? Então, ele traz para o mundo digital o que o ouro representa no mundo físico, né? O ouro é escasso. Na medida em que quanto mais você lavra o ouro na natureza, menos ouro tem, a mesma coisa acontece com o Bitcoin. Quanto mais Bitcoin você minera, menos Bitcoin tem disponível ainda a ser minerado. Para comprar, tem que ser necessariamente via uma exchange, e aí você guarda esse Bitcoin onde? Fica, enfim, na própria exchange, ou você pode guardar em casa, pode baixar no pendrive? Como é que é isso efetivamente? Em tese, você não precisaria de um intermediário para você fazer uma compra ou venda de Bitcoin, né? Eu poderia comprar, por exemplo, se a Poliana ela tem um Bitcoin, eu posso comprar dela diretamente, ela transfere da carteira digital dela para a minha carteira digital, isso é validado na blockchain e eu tenho a segurança de que chegou na minha carteira aqui essas unidades aí de Bitcoin. Porém, né, obviamente, não é tão simples assim você fazer uma operação 1 a 1, assim, né? Imagina, eu não conheço, né, a Poliana, não conheço a Carol, não tenho tanta confiança, não sei se elas vão efetivamente, se eu transferir o dinheiro para elas, vão me transferir, e também não sei se elas têm exatamente a quantidade que eu quero comprar, né, ali. Então, o que é muito comum nesse mercado, né, é você usar um intermediário de segurança, um intermediário que você confia, que nesse caso, né, o mais comum são as exchanges, que são essas plataformas digitais que têm uma solução tecnológica, uma plataforma ali, né, de compra e venda, como funciona também a plataforma dentro da Bolsa de Valores ali, onde, né, compradores colocam ordens de compra e vendedores colocam suas respectivas ordens de venda, e você encontra, dá match ali no preço que está acontecendo naquele momento do mercado, oferta e demanda, né? Então, as exchanges, elas são plataformas digitais que facilitam o acesso, né, de quem quer comprar e de quem quer vender também, a encontrar ali, conectar compradores e vendedores de cripto. Então, falando, né, a da Coinex especialmente, então temos ali 300 mil clientes que estão eventualmente querendo comprar ou vender dentro de um mercado totalmente digital. A segurança de você também fazer isso através de um intermediário de confiança é que você tenha certeza de que daquilo, né, quando você compra o Bitcoin numa exchange, obviamente numa exchange séria, sabe que do outro lado ali quem está vendendo um Bitcoin que já está ali depositado naquela exchange, então não tem surpresas. Então, mas por isso também eu digo e repito sempre que é muito, muito importante o investidor saber escolher uma boa plataforma, né, uma boa corretora / exchange para ele poder fazer as suas respectivas compras e, subsequentemente, depois de uma valorização, espera-se as vendas também, e aí depois da venda fazer o saque dos reais. Para entrar numa corretora, numa exchange, é muito simples, Carol e Poliana, é um cadastro como todos estão acostumados a fazer, como um banco digital, né, nessa nova onda. O processo realmente ele é muito fácil, você tira uma foto do seu documento, você anota, você coloca os seus dados pessoais, né, para a corretora ter certeza que você é você mesmo, e não tem ninguém usando, inclusive, documentos seu de forma fraudulenta. E você, a partir daquele cadastro ali, imediatamente já está apto a negociar alguma quantia. Claro que se você for negociar quantias maiores, o número de exigências em termos de informação vão ser também igualmente maiores por parte da corretora. Mas aí, através de você, uma vez aberta a conta, você faz um Pix na sua conta da corretora e está apto já a comprar o Bitcoin. Comprou um Bitcoin,
é o que a gente sempre aconselha, não deixar aquele Bitcoin num ente centralizado, numa exchange ou em alguém, né, que você confia. O grande aspecto da cripto e do Bitcoin especialmente é que você é seu próprio banco, você consegue ter a custódia desse ativo nas suas mãos. Então e aí é um ponto importante, tem que sentar realmente e estudar, né, como funciona uma carteira digital. Você hoje tem alguns softwares que te ajudam a ter essa carteira digital, seja no celular ou no computador, e você com essa sua carteira digital que está conectada à blockchain, você transfere os ativos, então, da corretora para a sua carteira digital própria, sob sua custódia, sua titularidade, e ninguém mais vai conseguir ter acesso. Então, eventualmente, se uma corretora, né, tiver algum problema, etc., você não está sujeito àquele problema, e sim, você tem os ativos sobre a sua responsabilidade, sobre sua custódia. Uma coisa que a gente sempre fala para o investidor fazer é não transferir todo o montante que ele comprou de uma vez. Transfere uma parte pequena. Ele entendeu como funciona essa transferência, né? Ele copiou e colou ali o endereço, né, de destino, né? Então ele pega o endereço de destino ali da carteira digital dele, copia, cola na Coinex, que ele vai fazer um saque de cripto, né? Colou esse endereço de destino, confirmou essa transação, vai para a blockchain, é validada e vai entrar na carteira digital dele, de responsabilidade e custódia dessa pessoa. Toda carteira digital ela tem uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é aquela que você informa para a exchange para onde você quer destinar as suas criptos. Essa é como se fosse o endereçamento bancário ali, a sua agência, conta, né? Ou melhor, hoje em dia com o Pix, né? Qual que é o seu Pix? Meu Pix é meu telefone. E a chave privada, que essa chave, inclusive, ela é bem maior do que a chave pública, é como se fosse a senha da sua conta corrente bancária. Então, quando você passa o seu Pix para alguém, esse alguém só tem essa sua chave pública, vamos chamar. Não tem a sua senha da sua conta corrente. A chave privada é como se fosse a senha. E ali é onde as pessoas, por ser uma chave, né, muito complexa, muito grande, alfanumérica, as pessoas têm dificuldade em armazenar, em guardar essa chave. E, às vezes, quando perdida, o investidor ele pode ter perdas expressivas, como a gente já viu inúmeros casos aí dos últimos anos de pessoas que tinham Bitcoin lá atrás, perderam a chave privada e não têm mais acesso e hoje teriam milhões de reais, né? José Arthur, como é que as pessoas interessadas, né? Você falou da importância das pessoas estudarem antes de entrar no mercado e acompanharem ativamente a movimentação, entender como é que ele funciona. Como que elas podem se proteger e garantir que não vão entrar numa empresa que não seja fraudulenta? A gente viu aí o faraó dos bitcoins, né? Essas histórias que ficam famosas, enfim. Como é que a pessoa se protege disso? Perfeito. A gente viu, e o Brasil é campeão no número de pirâmides financeiras, né? Então, falando especialmente de pirâmides, esse todo faraó do Bitcoin, é importantíssimo que o investidor ele tenha um mínimo de conhecimento e ciência e razoabilidade onde ele coloca o dinheiro dele. Então, todo e qualquer tipo de promessa de rentabilidade fixa muito acima da média de mercado, eu estou falando de 1,5% ao dia, 2% ao dia, existem promessas assim, isso já por si só já é um ponto de alerta enorme que o investidor tem que fazer e ter muita cautela ao entrar nesse tipo, né, de oferta. Cria-se semanalmente, tem uma pirâmide nova, e as pirâmides elas entenderam que se elas usarem cripto, né, tudo fica mais fácil, né, para elas, porque elas saem com esse dinheiro de uma forma muito mais fácil. Então a cripto ela ajuda essa atividade fraudulenta, o que é muito ruim, né? Então é importante que a pessoa, né, primeiro tenha ali um pé atrás em todo e qualquer tipo de promessa de investimento. Cripto, quando a gente investe em cripto, a gente tem que saber que a gente está investindo em um ativo que é volátil e que pode subir, pode cair, né, o preço dentro de um mercado livre, com uma dinâmica de oferta e demanda muito bem, né, instaurada. Então, qualquer tipo de promessa de renda fixa nesse mercado é um grande ponto de atenção. Mais do que isso, é importante fazer um mínimo de diligência, né, de pesquisa. O marco regulatório do mercado de criptomoedas deve estabelecer regras para as negociações, definir quem vai fiscalizar e criar formas de combate à lavagem de dinheiro.
Agora, José Arthur, para quem já investiu e está enfrentando aí um momento de turbulência, por exemplo, a Celsius Network, que é uma empresa que oferece empréstimos, outras operações financeiras com criptoativos, interrompeu no fim da noite domingo os saques e as transferências na plataforma, né? Várias criptomoedas passaram a operar em forte queda. Se uma empresa como essa, uma exchange, vai à falência, nunca mais o investidor vai ver esses bens, ainda mais se for uma empresa em outro país, porque a gente fala em investimento, está acostumado com outros tipos de investimento que tem algum tipo de garantia, né? Seja por parte do governo, ou enfim, a criptomoeda é um pouquinho diferente, né? Ela é bem diferente, né? Ela não tem um órgão central. A criptomoeda, assim como a internet, não tem um dono, um CEO. A gente está falando de ambientes descentralizados. Isso é bom e é ruim, Poliana e Carol. O que acontece, assim como no caso da Celsius, é que ela centraliza ali, enfim, uma série de operações de débito e crédito entre os próprios clientes. Isso é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, como o caso da Celsius, né, a Celsius, você deixava ali o seu Bitcoin e ela te remunerava. Funcionava realmente como um banco, né, que te paga o CDB ali, né, com base no CDI, percentual, e ele pega esse seu dinheiro e empresta para outra pessoa. Com a queda expressiva do preço do ativo, que era o principal ativo de colateral dessas operações, que era o Bitcoin, ela se viu nessa necessidade de travar saques, o que é péssimo, uma resposta péssima para o mercado, né? Isso demonstra um pouco da irresponsabilidade, né, do ponto de vista de gestão de risco por parte da empresa. José Arthur Ribeiro, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigada, José, até a próxima. Muito obrigado, um prazer falar com vocês, Carol, Poliana, um abraço a todos os ouvintes. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, utilizamos áudios da TV Globo. A produção foi da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Até mais! Até mais!